Olá, meus irmãos, que a bênção de Deus seja sobre nós. Uma reflexão da palavra de Deus. Isaías capítulo 14, versículo 27, diz a palavra: porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Esse versículo fala da soberania de Deus. Deus é soberano e acabou a história. A sua soberania lhe dá o direito de fazer o que ele bem entender. A sua soberania é eterna. Ele é o Senhor do céu, é o Senhor da terra, é o Senhor debaixo da terra, é o Senhor de todos os lugares. Tudo existe por ele e nada que existe sem ele teria existido. Então esse é o nosso Deus. A Bíblia diz que a soberania de Deus e o seu grande poder em determinar todas as coisas segundo o beneplácito da sua vontade. Nenhum dos seus propósitos, dos seus planos, podem ser impedidos, pois o nosso Deus é soberano absoluto. Nosso Deus é soberano absoluto. E aqui alguns versículos para embasarmos a soberania de Deus. Isaías 43, versículo 13, a Bíblia diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus? Quem pode impedir a mão de Deus de operar? Faraó no Egito conheceu o peso da mão de Deus. E como conheceu? Ninguém pode deter a mão que fez o céu e a terra, ninguém. Então, o nosso Deus é um Deus de determinação. Quando ele determina, ele, não nós, não eu, não você. Quando Deus determina algo, vai acontecer. Porque ninguém é capaz de impedir o seu agir. Antes que houvesse tempo, antes que houvesse glória, antes que houvesse luz, eu era. E ninguém pode deter a minha mão quando se levanta para agir. Ninguém pode deter a mão de Deus, pois ele é soberano e glorioso. Quem? Ninguém resiste o braço de Deus. Já dizia a rainha da Inglaterra: eu tenho mais medo de um crente de joelho dobrado do que os canhões da Rússia mirado contra a Inglaterra. Porque o crente, quando ele dobra o joelho, ele move o braço que move o mundo. Então a soberania divina é em determinar as coisas. Outro versículo, Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então primeiro ele começa dizendo: bem sei que tudo podes. Primeiro, nosso Deus pode tudo. A sua soberania lhe garante o direito de tudo e ele pode fazer tudo o que lhe apraz, tudo o que ele desejar. Ele é Deus, ele é soberano absoluto. Ele não tem que pedir conselho a ninguém, ele não tem que pedir permissão a ninguém, ele é soberano absoluto. Então ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O meu, os seus,
planos, propósitos, projetos ficarão em alguma esquina da vida, mas os de Deus não. Os de Deus não serão frustrados. Quando José ficou sabendo que Maria estava grávida, como ele era temente a Deus, um servo de Deus também fiel, ele intentou deixá-la secretamente, porque eu imagino que ele pensou no seu coração: esse povo vai acabar comigo, esse povo vai me linchar, vai me apedrejar, vão dizer que eu abusei dela, que eu engravidei ela antes de nos casarmos oficialmente. Então o que José fez? José secretamente fez a mala para ir embora, mas quando ele preparou tudo, o anjo do Senhor foi até ele. E quando o anjo do Senhor foi até ele, o anjo do Senhor diz: desfaz as malas, porque o que está gerando nela, sendo gerado nela, é o Salvador, é um dos maiores projetos de Deus para os homens. Jesus Cristo foi enxertado no seu útero e ela está grávida do Salvador. Desfaz a mala, porque o plano é de Deus, o propósito é de Deus e ele não será frustrado. Então José ficou entendendo que era um plano de Deus. E tantas passagens na Bíblia, por exemplo, Israel é um plano de Deus. Deus decidiu amar Israel. Israel é a nação mais antiga da terra. Já teve para ser exterminada várias vezes, mas Deus os levanta do pó e os ergue novamente. Está lá no Oriente Médio. Está lá naquele pedaço de terra que é menor do que o estado do Sergipe, mas já é a 19ª economia do mundo, porque a mão de Deus, a bênção de Deus, a soberania de Deus decidiu preservar Israel. Jó capítulo 9, versículo 12, a Bíblia diz: quem o pode impedir? Quem lhe dirá, que fazes? Se compreensão, quem o pode impedir? Quem lhe dirá o que fazes? Quem vai dar ordem para Deus? Quem vai dizer que Deus está errado, que ele não pode fazer? Quem? Ninguém. Ele é antes de tudo e de todos. Então a soberania divina em determinadas coisas. Quando Deus determina, está determinado. Quando Deus ordena, está ordenado e pronto, acabou. Isaías 40, versículo 14 e 15, a Bíblia diz: com quem tomou ele conselho, para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? Quem? E lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho de entendimento? Quem? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Então, meu irmão, esse é o Deus que, quando decide, está decidido. E ninguém quebra o seu decreto. E ninguém desfaz o seu decreto. Ninguém. Porque ele é absoluto. O que Deus decidiu está decidido. Deus decidiu que Jesus nasceria de Maria. Nasceu de Maria. Deus decidiu que Israel seria preservado. É preservado. Deus decidiu que Jesus morreria e ressuscitaria, pois aconteceu como ele decidiu. Então, a soberania de Deus. As únicas coisas que podem alterar a determinação divina é as orações, é o quebrantamento, é a contrição, é o choro,
por amor e misericórdia, pode fazer Deus recuar. No caso de Moisés, quando Deus disse que ia destruir todo mundo, ele chora, intercede e Deus então volta atrás. No caso de Jonas, o povo arrepende, aceita a palavra e então ele recua por amor e misericórdia. O que nos faz mais admirar em nosso Deus é que, apesar de ser o dono exclusivo do poder, Salmo 62, 11, o salmista diz: uma coisa disse Deus, duas vezes ouvi, que o poder pertence a Deus. Ele não age como um soberano déspota e inflexível. Não. Muito pelo contrário, ele não resiste um coração quebrantado e contrito. Salmo 51, 17, Isaías 57, 15. Deus determinou, mas através do seu choro, das suas lágrimas, do seu clamor, do seu arrependimento, da sua busca, Deus pode voltar atrás, por amor e misericórdia. Foi o caso do rei Ezequias, lá no livro de Isaías. Ele foi com a mensagem de Deus: bote em ordem a sua casa, ou coloque em ordem a sua casa, porque morrerá e não viverá. Ele vira para o canto, chora, clama, busca a Deus. Deus manda o profeta voltar e acrescenta mais 15 anos de vida. Então, para muitos, Deus já tinha dado uma determinação, uma sentença, mas o quebrantamento, a humildade, a humilhação, a oração, fez Deus recuar por amor e misericórdia. De acordo com o 2 Reis, capítulo 20, versículo 5, as lágrimas e a humilhação do piedoso rei Ezequias comoveu tanto o coração amoroso do Senhor Deus, que o próprio Senhor alterou a determinação divina sobre a morte de Ezequias. Foi o que eu acabei de falar. Então, irmão, de acordo com Jonas 3, do versículo 10, o arrependimento e a conversão sincera dos ninivitas levou o próprio Deus a alterar a determinação em destruir a cidade de Nínive. Então, Deus pode até ter determinado algo para você, mas se você humilhar, orar, clamar e buscar, Deus pode recuar por amor, por misericórdia. Ele pode mudar a sentença ou reavir. De acordo com Amós capítulo 7, versículo 6, a intercessão do profeta levou o próprio Deus a alterar a sua determinação em castigar Israel por muitas vezes. Então vale a pena humilhar, vale a pena se quebrantar, vale a pena se derramar em lágrimas, jejum, oração, arrependimento, porque Deus pode recuar por amor e misericórdia. E eu encerro essa reflexão. Nós aprendemos que ninguém pode impedir o agir e os propósitos de Deus em abençoar as nossas vidas. E apenas um coração contrito, quebrantado, aflito, arrependido, convertido e humilde pode alterar as determinações contrárias e judiciais contra as nossas vidas. Então, o que Deus decidiu está decidido. Mas